E nesse dia não teve nada de danos maiores, não foi nada assim, mas os bombeiros tiveram lá e isolaram praticamente toda a quadra. Para que foi feito aquele tipo de coisa? Tem que ser feito um isolamento em função da segurança. Então a gente chama de um isolamento preventivo até que se consiga se estabelecer as condições de segurança do cilindro e dos componentes. É bom lembrar que esses dispositivos eles são projetados, né, para funcionar, para que nada ocorra. É fato que a máquina, né, tudo aquilo que é projetado pelo homem é passível de falha em determinado momento, por erro de instalação, erro de projeto, mas eles são projetados em princípio para funcionar. Então aquele cilindro pelo menos num primeiro momento não deveria oferecer risco de explosão. Como isso precisa ser avaliado? Em que condições ficou? O que resultou do sinistro inicial? Então tem que ser isolado um perímetro de segurança, porque a explosão geralmente ela é violenta, todos os gases têm essa propriedade, a maioria deles, alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas tem que ser isolado em função de segurança, até que se consiga determinar o que pode acontecer. E o problema não está relacionado necessariamente à explosão em si, mas à projeção. Então, como o risco de projeção, muitos produtos exigem uma distância de isolamento bem maior. Aí eu isolo, ocorreu a explosão, aqui a explosão em si não me oferece o risco, mas o resultado dela sim, a projeção de materiais, estrutura metálica, partes do próprio cilindro, do veículo, seja como for. Então eu acabo sendo alvo desse objeto, né, que se projeta no ar e produz lesão. Então por isso a distância de isolamento tem que ser grande. Depois, claro, tem que se fazer a avaliação do cilindro até determinar que a situação realmente está sob controle, está resfriado, não há mais risco. Claro. Isso me chamou a atenção um dia que eu vi ali na Bento Gonçalves. Outra coisa, a parte de palestra nas escolas, falou no início sobre palestras. Sim. Essas palestras podem ser, as escolas podem entrar em contato com vocês para vocês ministrarem uma palestra na escola de prevenção de incêndio, sobre todos os assuntos relativos às palestras que vocês nós trabalhamos bastante com prevenção de acidentes, né, no trabalho, no lazer, no lar, né, prevenção de incêndio. E essas escolas, elas podem solicitar a palestra para o quartel, que vai ser avaliado lá em função de demanda, em função de momento lá operacional e administrativo do quartel, a possibilidade de atender ou não. Tá? As escolas públicas, elas geralmente são atendidas sem custo algum. Tá? As escolas particulares, né, existe a cobrança de uma taxa. Sim. Palestra. Mas isso é uma coisa que é decisão do administrativa, do comando, que julga. Aí tem a questão do cunho da instituição, se é filantrópico, se não é, porque tem muitas instituições particulares que têm um cunho filantrópico ou são mantidas assim, né? E aí a decisão do comandante, e um ofício endereçado a ele vai avaliar isso daí e vai deliberar se cobra ou se não cobra a taxa, se enquadra na isenção da taxa ou não. Mas com certeza podem ser atendidas nesse sentido. Isso é interessante, até porque se alguma escola de Pelotas tiver interesse, tanto estadual como particular, o municipal entra em contato com os bombeiros e vê se é viável, porque eu acho que é bem importante dar esse tipo de palestra para os alunos, até para levar. Nós temos, desculpa te interromper, mas nós temos uma data que é mobilizada, né? As escolas se mobilizam para visitar o quartel do Corpo de Bombeiros, momento em que recebem pequenas palestras, ou que a gente vai para as escolas ministrar algumas palestras, que é a Semana de Prevenção de Incêndio, que ocorre naquela semana em que o dia 2 de julho está inserido. Né? Então, porque o dia 2 de julho é o Dia Nacional do Bombeiro. Então, em todo o Brasil é comemorado o Dia do Bombeiro. E naquela semana, então, ocorre visitação mediante ofício, agendamento prévio, em função de horário, em função de demanda ali. As escolas se dirigem até o quartel, lá conhecem as instalações do quartel, conhecem as viaturas, os equipamentos. Tem uma breve palestra do que é o serviço de bombeiros, se trabalha a questão do trote, tentar mobilizar as crianças para que elas não façam mais isso e que façam com que os seus coleguinhas também não façam. Então é um momento bastante interessante também que as escolas... Para nós finalizar esse espaço antes do nosso intervalo, eu queria que tu falasse um pouco como é que estão hoje os nossos hidrantes na cidade de Pelotas. Sim. Tem hidrante com problema, estão todos em funcionamento, nós precisamos de mais hidrantes? Os hidrantes de Pelotas, é bom lembrar que a cidade está crescendo, né?
crescendo em termos populacionais, em termos de área física, de espaço físico, e o número de hidrantes eles permanece relativamente o mesmo. Nós temos problemas com relação a hidrantes danificados, hidrantes que por uma obra ou outra são suprimidos, muitas vezes a gente não identifica isso. O próprio SANEP, que é o responsável por dar manutenção, ele não identifica esse problema, porque muitas vezes o hidrante anoitece na calçada e não amanhece, já vem uma calçada nova por cima. Periodicamente se faz o que a gente chama de corrida de hidrante. Se vai tentar localizar o hidrante, ver qual a condição de funcionamento dele, manutenção de primeiro escalão, limpeza, pintura, se faz a checagem de vazão, pressão, esse tipo de coisa. Então, agora, uma das coisas que preocupa a gente é o vandalismo, né? Tem muito vandalismo, roubam as tampas, as conexões, porque para vender metal, né? E assim por diante. Muitos dos hidrantes que a gente encontra com defeito, com problemas, ou que não estão funcionando de acordo, muitos inclusive não estão funcionando, isso é documentado e oficial do SANEP para devida correção. O fato é que pela idade, né, pelo tempo, pela decomposição, muitos hidrantes acabam apresentando problemas, e a gente então tenta, na medida do possível, resolver isso aí com a parceria aí com a Prefeitura Municipal através do SANEP. É uma situação bastante complicada, né, se pensar um novo hidrante para a cidade de Pelotas, porque nós usamos a rede tratada, da mesma rede, o custo de uma rede independente seria muito grande, estruturar uma rede implicaria em mexer em toda a cidade, porque teria que sair abrindo ruas, né, e tudo mais. Então o número de hidrantes ele é relativamente pequeno para o tamanho da cidade, a funcionalidade deles, a eficácia deles é relativamente pequena, mas nós, em função do nosso cotidiano, e é um número bem grande de ocorrências por mês que a gente atende, até o momento não tivemos problemas significativos relacionados ao hidrante. O bom seria, em termos de segurança, em termos de conforto operacional, saber que a gente dispõe de hidrantes com mais vazão, com mais pressão e em maior número distribuídos pela cidade. Mas o fato é que até agora não tivemos problemas relacionados a... Tomara que não tenhamos esses problemas. Nós vamos ter que ir para mais um intervalo para os nossos apoiadores culturais e na sequência voltaremos para a última parte com a entrevista aqui com o Sargento Giovanni Rodrigues. Fique por aí.